Que o IFIX está nas máximas, você já sabe. Expectativa de queda na Selic, expectativa de mudança no governo, mas eu tenho certeza que o que você quer saber é: ainda tem fundo imobiliário bom para se investir? Ainda dá para pagar bons rendimentos, ter bom retorno e sem ter dor de cabeça? Neste vídeo, eu vou te mostrar 3 fundos imobiliários para investir e ficar tranquilo, independente do cenário macroeconômico do nosso país. E você ainda vai gastar pouco dinheiro, porque todos os fundos que eu vou trazer aqui são base 10. O primeiro deles é o ALZR, Aliança Trust Renda Imobiliária. Esse fundo teve início das suas negociações em 2018, então ele já tem um excelente histórico, já passou por algumas fases de mercado. Ele é gerido pela Aliança e as taxas que eles cobram ao todo são de 0,95% sobre o valor de mercado. A taxa valor de mercado, na minha opinião, é a melhor que pode ter. Ele é um fundo bilionário, tem um patrimônio de 1,3 bilhão de reais. E no que ele investe? Vamos ver o portfólio desse fundo. O LZR é um fundo híbrido, ou seja, ele pode investir em vários tipos de imóveis. Não precisa ser somente galpão logístico, somente shopping, somente imóveis de renda urbana. Aqui a gente pode ver a tipologia dos imóveis que eles têm atualmente em portfólio. Tem edifícios comerciais, tem galpões logísticos, tem imóveis de renda urbana, tem data center. Isso já é bom para diversificar a própria carteira do investidor, né? Comprando apenas um fundo, você já tem exposição a vários setores. Aqui a gente tem a concentração. 12% da receita do ALZR vem de um imóvel. Na verdade, isso é um excelente número, tá? Abaixo, aliás, de 12% para mim já é muito bom. E a gente pode ver 12, 10 e depois a gente pode ver aqui 5% e menos de 5%. Na minha opinião, é um fundo muito bem diversificado. Todos os imóveis estão locados, o fundo tem 0% de vacância, tanto física quanto financeira. Aqui mais abaixo a gente pode ver alguns dos inquilinos. Então a gente tem Açaí, a gente tem Scala, tem Oba, tem Mercado Livre, Balduco, Sky, Dasa. São inquilinos de excelente qualidade que faturam bilhões por ano e todos os contratos desse fundo são atípicos, ou seja, eles dão maior previsibilidade ao investidor. Aqui a gente tem o setor dos locatários, né? Então, a maioria trabalha aí com alimentos e bebidas, química, tem também setor educacional, varejo, tem alguns consultórios na medicina diagnóstica, data center, como eu falei. E se eu decidir comprar a LZR hoje? O preço da cota do LZR hoje é de R$ 10,55. Esse ano ele já chegou a uma mínima de R$ 8,81 e isso é muito raro. O LZR pouquíssimas vezes na história dele já negociou abaixo do VP. Ele é um fundo que os investidores veem muita qualidade, então ele está sempre negociando do VP para cima, quer dizer, do preço justo para mais caro. O yield dele é de 9,26%, particularmente eu acho baixo, mas a questão é que geralmente quando o fundo ele oferece um risco menor, ele também oferece uma rentabilidade menor. Aqui a gente tem a rentabilidade nos últimos 30 dias, o fundo já se valorizou 3,75%. No último ano, essa valorização foi de 9,10% e nos últimos 5 anos o fundo já se valorizou 30,57%. E em relação ao número de cotistas, são 167.464 investidores, é bastante gente, isso contribui para uma liquidez média diária muito boa também para um fundo imobiliário, 1,3 milhão de reais. O valor justo desse fundo seria R$ 10,68. Ele ainda está sendo negociado com 1% de desconto, praticamente no valor justo, né? O último rendimento que o LZR pagou foi de 8,3 centavos por cota. Esse rendimento equivale a 0,78% ao mês, mas isso levando em consideração a cota de 10,61, que foi o valor de fechamento do último mês. Esse ano o fundo já pagou um acumulado de 74 centavos por cota. No ano anterior conseguiu pagar 91. O LZR é um fundo que eu gosto bastante. Eu acho que ele é um fundo, como ele é um fundo de tijolo, né? Você não precisa ficar esperando, a Selic caiu, a Selic subiu. Claro que quando a Selic cai, a tendência é que esses fundos se valorizem, né? Então a gente está numa expectativa de queda na Selic, talvez ele comece a ser negociado ainda mais caro do que ele já está.
Infelizmente, o rendimento dele é um pouquinho baixo, mas como eu falei, quanto maior a rentabilidade, maior também o risco. Então, eu acho que ele é um fundo imobiliário bem defensivo para uma carteira de FIIs. O segundo fundo imobiliário é o KNSC11. Ele é gerido pela Kinea, ele é o Kinea Securities. Ele é um fundo de papel, também conhecido como fundo de CRI. Ou seja, dentro do portfólio desse fundo imobiliário, a gente não vai encontrar imóveis, né, investimentos diretos em imóveis, mas sim investimento direto em títulos de dívidas lastreado ao setor imobiliário. Ele também é um fundo bilionário, ele tem um patrimônio hoje de 1,7 bilhão de reais, é um fundo com um grande número de cotistas, atualmente são 225.562 investidores, é bastante gente, muita gente gosta dos fundos, inclusive pela própria gestora, que é muito conceituada, especialmente no ramo aí de crédito. Esse fundo surgiu em 2020, em plena pandemia, mas segue aí firme e forte. A taxa de administração que a Kinea cobra é de 1,20%, porém eles não cobram taxa de performance. Ao meu ver, isso já conta pontos a favor, porque eu particularmente não gosto muito. Aqui a gente tem um resumo da carteira. Como eu falei, né, eles investem majoritariamente em CRIs. 45,9% desses CRIs têm uma indexação a CDI, ou seja, se o CDI sobe, os rendimentos do fundo tendem a subir. Se cai, os rendimentos tendem a cair também. A taxa que esse fundo está entregando hoje é de CDI mais 3,19%. Ele é considerado pela própria gestão um fundo middle risk, ou seja, ele tem ali os seus CRIs high grade, né, de baixo risco, e tem também aqueles que são um pouquinho mais high yield, considerado um risco mais elevado, que é justamente para aumentar a rentabilidade do fundo. Mas eles também têm CRIs indexados à inflação, 62,9%, e a taxa é de IPCA mais 10,58%. O fundo também investe em cotas de outros fundos imobiliários, LCI, e tem alguma reserva em caixa, mas assim, são valores bem praticamente insignificantes para o fundo, está praticamente 100% alocado. Aliás, até um pouquinho mais, porque ele tem uma alavancagenzinha, faz algumas compromissadas reversas. Aqui a gente tem a carteira mesmo do fundo. Olha quantos e quantos CRIs esse fundo tem. São atualmente 93 CRIs, e aqui tem o FI e a LCI que eu comentei. Mas assim, é bem diversificada. Se a gente for somar aqui, inclusive aqueles CRIs que se repetem, a gente vai ter uma concentração menor que 8%, que na minha visão, pelo menos, é excelente, tá? É por isso que eu gosto bastante do KNSC, inclusive eu sou cotista. Hoje ele está sendo negociado a 8,78. É outro fundo imobiliário também que a gente quase não consegue comprar abaixo do VP, está sempre sendo negociado ali bem próximo ao valor patrimonial. O dividend yield anualizado dele é de 12,76%. Nos últimos 30 dias, ele teve uma desvalorização de 1,59%. Pode ser considerado, pelo menos eu considero, uma oportunidade. No meu caso, de fazer um preço médio para baixo, né? E para quem ainda não é cotista, pode ser uma oportunidade de investimento. No período maior, né, de um ano, ele já teve uma valorização de 6,04%, e se a gente aumenta ainda mais esse período, olha como ele já se valorizou, 68,34%. O valor justo dele é 8,76, então ele está sendo negociado exatamente no preço, né? Porque ele está sendo negociado a 8,78, alguns centavinhos de diferença. E a liquidez média diária dele, 3,6 milhões de reais. É bastante coisa. Sempre que você precisar comprar ou vender, vai ter alguém querendo negociar com você. O último rendimento distribuído foi de 9 centavos por cota, levando em consideração a cota de fechamento, né? Foi 8,83. Isso equivale a 1,01% ao mês. Lembrando que como ele tem uma indexação muito grande a IPCA, provavelmente daqui a uns 2 meses o rendimento pode cair se o fundo não tiver alguma reservinha ali para aumentar o rendimento, porque a gente teve deflação. Em 2024, o fundo já distribuiu R$ 1,03 por cota
cota e esse ano já tem um acumulado de 78 centavos. Eu acho que o ponto mais importante, o indicador mais importante ao se analisar quando você está estudando um fundo imobiliário de CRI é a concentração. E o KNSC, ele deixa muito investidor contente, porque como eu falei, é uma concentração muito baixa. A gestão também é um ponto importante ao se analisar e como eu citei, né, a Kinea, ela tem um know-how aí, todo mundo gosta bastante, tem muito nome na praça, digamos assim. É isso, o KNSC é um fundo que eu gosto bastante, tanto que ele é o único fundo de CRI da minha carteira. Tem muito investidor que fica, eu vou comprar fundo de papel quando a Selic subir, quando a Selic cair eu vou vender, mas eu não acredito que o investidor de fundo imobiliário deva pensar assim, a gente deve comprar independente do cenário macro. A ideia é sempre ir acumulando cotas, mas é claro que nos períodos de Selic mais alta, esse fundo consegue distribuir uma renda bem maior. O terceiro e último fundo que eu vou trazer aqui é o GGRC11. Ele é um fundo imobiliário de logística, ele é gerido pelas Agros, que vem fazendo um excelente trabalho. Nesse último ano, a gestão se destacou muito, porque num cenário complicado como o que a gente estava, eles conseguiram começar a negociar bem, começaram a comprar outros fundos imobiliários, pagando sempre com cotas, fazendo emissões no VP, não diluindo nenhum cotista, e assim eles cresceram bastante o patrimônio do fundo, que atualmente é de 1,6 bilhão de reais. Esse fundo surgiu lá em 2017, tem muita gente que não gostava, ele já teve alguns problemas com o gestor, mas com certeza tem gente aí mudando de ideia, porque a atual gestão está fazendo um excelente trabalho. A taxa de administração é de 1,10%, esse fundo também não cobra taxa de performance. E ele tem previsão aí para crescer cada dia mais, porque ele continua em emissão. Aqui a gente tem no último relatório 9 emissões, mas o fundo já está na 10ª e já está comprando mais imóveis e mais fundos imobiliários. A gestão dividiu os imóveis do fundo em 3. Atualmente, 58,62% do patrimônio está alocado em galpões logísticos, tem uma parcela 21,48% em galpões industriais e híbridos, né, que são aqueles que têm as duas características, tanto industriais quanto logísticos, representam 19,90% do fundo. A vacância é muito baixa, 4,92%. Aqui a gente tem o ramo de atividade dos inquilinos, então a maioria é varejista, também tem alimentos e bebidas, máquinas e equipamentos, química, têxtil. E 85% dos contratos atualmente são atípicos. Ele surgiu como sendo um fundo de contratos somente atípicos, mas eles chamaram uma assembleia, se não me engano, tem uns 2 anos e mudaram muita coisa no fundo, e esse foi um dos itens das mudanças, né? O fundo poderia sim ter contratos típicos em portfólio. Aqui a diversificação por estado, são 11 estados, então o fundo está bem diversificado, e à medida que vai crescendo, comprando mais imóveis, vai diversificando ainda mais. Aqui a gente tem alguns dos imóveis, né, que são os galpões logísticos. O GRC também tem participação indireta, porque ele comprou aqui cotas do fundo imobiliário AAA ou AAA, e através desse fundo ele tem participação em 2 imóveis, né, o Via Varejo e o Dafit. E hoje, quanto está o GGRC11? O preço de cada cota é R$ 9,98. Nos últimos 12 meses, o fundo teve uma valorização de 5,05%. Nos últimos 30 dias, não foi uma valorização tão expressiva, mas subiu aí 1,5%. Em um período mais longo, de 5 anos, a gente vê uma valorização de 23%. O valor justo de cada cota é R$ 11,04. Ele ainda tem 10% de desconto, pode ser considerado uma oportunidade. São 190.185 investidores e uma liquidez média diária de 3,4 milhões de reais. O último rendimento distribuído foi 10 centavos por cota, representa também 1,01%. No ano anterior, o fundo distribuiu R$ 1,11 por cota e esse ano já tem um acumulado de 89 centavos e meio. Eu sou um pouco suspeita para falar, porque da base 10 eu acho que o GGRC é o meu fundo imobiliário favorito, inclusive ele é a maior posição atualmente da minha carteira. Esses foram os fundos
Me fala aqui se você já investe em alguns deles, se você está satisfeito, se pretende continuar comprando e qual é o seu objetivo ao investir em fundos imobiliários. Esse foi o vídeo, espero que você tenha gostado. Se sim, curta, comente, compartilhe, se inscreva no FIA em Foco. No mais, é isso e a gente se vê no próximo vídeo.